Mimi, o Souza mandando boa tarde, o Cristiano Fernandes, o Orlando Luiz, o Cristiano Fernandes, o Felipe Patê da Brasil Novo tá por aqui também, o Renan Versai, João Vitor Alves, o Eduardo CFC 85, o Igor Paixão, né? Não é aquele, mas é o outro. Enfim, todos participando conosco, mandando mensagem. Deixe lá o seu like na transmissão no YouTube Jovem Pan Grupo RIC. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? No canal da Jovem Pan News do Grupo RIC, para você acompanhar toda a nossa programação, deixando o sininho lá ativado para você receber as notificações. É 12h41, vamos dar sequência aqui ao bate pronto, voltando a destacar o Atlético Paranaense, o Atlético que ontem perdeu para o Bolívar nos pênaltis, venceu por 2-0 no tempo normal e encerrou o sonho da Libertadores na temporada de 2023, agora vai ter que buscar a vaga para 2024, ano do centenário, inclusive do Atlético. Na Libertadores será importante participar da competição continental no ano que vem, né, Senechal? É verdade, Linhares, e o Wesley Carvalho e o Pablo falaram sobre isso na coletiva de imprensa. O grande sonho é no centenário, né? Então o Atlético montou, claro, o elenco, a gente falou disso no primeiro bloco, para tentar ser campeão em 2023, mas o foco é ter um centenário glorioso, é ter uma grande conquista também em 2024. É claro, fica uma sensação de frustração, porque o glorioso discurso... é o Coritiba, viu? Você põe isso aí na verdade, frase, né? Que nem falar que o torcedor do Coritiba é fanático, né? Então. Não dá, né? Com essas coisas. Que nem você falar que o Bahia obteve uma vitória. Uma vitória, tem coisa que tem razão. O Ceará de Fortaleza, o Brasil de Pelotas, isso, tudo dá confusão. Tudo dá confusão, né? É verdade. Melhor evitar. Mas então, quer ter um 2024 triunfante, Linhares Júnior? Pode ser assim? Melhor, né? Melhor. E a grande questão é isso. Agora sobrou só o brasileiro, mas o Atlético, a gente vai falar bastante do futuro do Atlético, inclusive do futuro do Wesley Carvalho no comando do Furacão, mas vamos falar um pouquinho de como foi o jogo, porque antes da bola rolar, uma grande surpresa foi a escolha do Pablo como titular. Linhares Júnior já sabia, hein? Linhares Júnior falou no final do programa que estava com uma pulguinha atrás da orelha de que Pablo seria escalado no lugar do Vitor Bueno. Tinha falado sobre isso no bate-pronto. A tendência era que o Vitor Bueno jogasse como titular e o Pablo entrasse no segundo tempo. O Pablo foi testado nessa curta preparação que o Atlético teve depois do jogo contra o Santos para enfrentar o Bolívar, mas o Pablo de fato começou como titular. 1-0 pro Linhares Júnior, e o Wesley Carvalho explica a escolha pelo atacante, que é o vice-artilheiro do Furacão na temporada, com 12 gols marcados. Sinceramente, tinha algumas dúvidas entre o Pablo e o Vitor Bueno, mas era um jogo hoje que eu precisava de gols. Então a opção para começar com o Pablo foi para a questão de ter um cara que pudesse espelhar em cima dos 3 zagueiros dele, porque fazia uma linha de 5 para poder ter alguns facões ali de ataque ao espaço e talvez também poder fixar aquele zagueiro para não saltar nenhum dos nossos meias, para tentar criar muitas situações de gol, principalmente com as bolas chegando pelo lado. Teria o Pablo, o Vitor, o Canóbio para poder atacar a área e mais um lateral do lado oposto. Então essa foi a escolha, por ter começado com o Pablo aqui e não o Vitor. Mas o Vitor sabia que ele ia entrar no jogo em algum momento, porque é um jogador que tem finalização de fora da área, como o fiz. O Pablo tinha jogado o jogo todo lá em Santos e a escolha foi por ele, por esse. Então ele explicou, né, a escolha do Pablo porque precisava de gols. O Dal que analisou bastante sobre isso na jornada esportiva. A Jana também falou no primeiro bloco. O Pablo não funcionou, né? Não conseguiu ser uma peça ali que trouxesse algum perigo para a defesa do Bolívar. O Atlético no geral, assim, no primeiro tempo, meio que achou o gol no pênalti, né? Com o Canóbio, foi uma grande jogada ali. Muitos impedimentos do Vitor Roque. O Atlético não conseguia criar de fato para assustar o goleiro Lampe. Conseguiu o primeiro gol no pênalti que o Canóbio acabou... Não é cavando a palavra muito certa, mas ele tentou um corte, o Bentaberri deu o carrinho, a bola bateu no peito dele, pegou no braço aberto, pênalti marcado pelo Kevin Ortega com a ajuda do VAR. Mas assim, pegou no peito dele e não foi direto pro braço, voltou na perna do Canóbio, daí foi pro braço dele, por isso que foi marcado o pênalti. Exatamente. Né? Porque se pega no peito e vai no braço, aí eu acho que a arbitragem não ia dar o pênalti. Desviou, o braço estava muito aberto e desvia a trajetória, né? Então mesmo pegando no peito do... E não estava no chão o braço, não, né? Tava não no era alto. Braço apoiado. Ela desvia completamente, o Canóbio poderia fazer o gol, limpar o zagueiro e fazer o gol. Então o pênalti para mim também foi bem marcado. Não vi muito a questão de problemas na arbitragem em relação às decisões cruciais. O pênalti pro Atlético no primeiro tempo e a falta no gol do Bolívar. Achei que o Kevin Ortega, os dois com a ajuda do VAR, o Francisco Guilabert do Chile, foram bem. O grande problema de tudo foi o acréscimo, né?
Nossa. 4 minutos no VAR primeiro demorou tempo. demais, e aí eu acho que não compensou no acréscimo, né? 4 minutos. 5 no segundo Tinha que ter tempo. dado 10. Então, 5 no segundo tempo. O Linhares brincou, tinha que dar 1 hora de acréscimo na transmissão. E ele terminou o jogo com escanteio a favor do Atlético ainda. Foi uma falta que o Kelvin cobrou, pegou na Que barreira, até você saiu. falou assim, não, ele acabou o jogo. Eu achei que ele ia Encerrou dar o a jogo. substituição, porque o Ramiro Vaca, camisa 11 do Bolívar, tava na beira do campo pra entrar. Pra bater pênalti, Eu né? achei que ele ia entrar pra bater o pênalti. Ele é jogador de seleção boliviana e tudo mais, não tem sido tão utilizado assim pelo Benhaça São José essa temporada no Bolívar. Mas e também pra gastar mais um pouquinho de tempo, né? Achei que ele ia dar o escanteio, normal, tudo bem, tinha dado 50 minutos. Mas as paralisações do VAR foram muito grandes. Inclusive essa última cena do falta, Bolívar foi muito grande. Inclusive essa última falta levou mais de 1 minuto pra bater, né? É verdade. Entendi. E por conta do Kevin Ortega, que vai lá, conversa com os caras e coloca na Barreira linha e e volta, tal, e daí fala de novo. Escanteio, falava com os caras, tiro de meta, o Lamp demorava Tinha 2 que ser horas. assim, entre 8 lateral, e 10 2 minutos cada horas, tempo, né? Tranquilamente. Porque no primeiro tempo, veja, o pênalti levou 5 minutos pra analisar, discutir, reclamação. O time do Bolívar reclamou muito pra gastar o tempo, né? E aí, nos acréscimos, teve o gol do Bolívar. Isso. Que foi também anulado pelo VAR. E teve muita levou reclamação mais também. 5, 10 minutos quase de reclamação. Então o tempo inteiro do acréscimo praticamente comeu com a reclamação. E com o VAR, né? Também Com o que VAR atuou. avaliando. Então não teve acréscimo, né? E o Wesley falou sobre isso na coletiva também. Um trecho até que eu não trouxe, que é pequenininho, mas ele reclamou do acréscimo e o Pablo, foram perguntados os dois, né, sobre isso. E o Pablo ainda falou assim, não, tinha que ser nos 2 tempos. Fez um sinal com a cabeça negativa, assim, bem irritado com essa questão da falta de tempo de acréscimo. E de fato, pra mim, o único erro crucial na partida de ontem de arbitragem foi na questão do controle do tempo. E toda hora você viu o Kevin Ortega mostrando o relógio pro estádio, assim, não, eu tô vendo, vou dar de acréscimo. Não porque foi o que ele normalmente fez. o critério da arbitragem esse ano mudou bastante no Brasil, né? A gente vê os jogos terem muitos acréscimos, né? Inclusive na altitude poderia ter tido menos, né? Sim. Porque na altitude é mais complicado de jogar. Mas num jogo como esse não fez sentido, né? Tudo que aconteceu, até pela postura do Bolívar, que era de, claro, fazer cera, de enrolar, de deixar o jogo correr, de não ter pressa. E aí o árbitro tem que ter um pouquinho de discernimento nesse momento, né? É verdade. Porque realmente prejudica demais, né, a equipe mandante que tá ali tentando buscar o seu resultado. Então, tinha que ter compensado de alguma forma, porque foram 2 paralisações grandes. E aí, claro, já une com o nervosismo do time de precisar fazer o gol a todo momento. Porque o Fernandinho fez o gol que já foi de pênalti, né? Não foi ali com a bola rolando normalmente, mesmo o Atlético buscando as oportunidades. E aí, a partir daquele momento, se espera o quê? Que daí vai clarear as coisas, que vai desencantar, que o Atlético vai conseguir o resultado no tempo normal. E não é isso que se vê, né? Se vê um jogo muito disputado, muito truncado ainda no primeiro tempo pro Atlético. E aí, essa busca continua no segundo tempo. O time volta e o que a gente vê realmente ali nos primeiros minutos, ainda com o Pablo em campo, ele ainda demorando muito para entrar no jogo pela direita, não conseguiu render, né? E claro, o Wesley justificou a escalação do Pablo, que tinha ido bem contra o Santos. A gente até, dipando a partida ao jogador que não conseguiu talvez auxiliar como o Atlético precisava. E aí, claro, acho que o Wesley também tem que dividir um pouco essa responsabilidade, né, como treinador, porque enfrentar o Santos numa outra competição, né, que naquele momento não tinha tanta importância assim, enfrentar o Bolívar numa Libertadores, são situações completamente diferentes. E talvez o Vitor Bueno ali no início do segundo tempo talvez desse um outro repertório pro Atlético, que é isso que tá faltando muitas vezes, né? O Atlético ter um outro repertório, não ficar sempre tão previsível, né? Dependente do Canóbio, construir uma jogada, do Fernandinho lançar uma bola, né? O Vitor Bueno tem essa capacidade às vezes de conseguir finalizar de longe, de média distância, e o Atlético acabou martelando na mesma estratégia e não funcionou. Então acho que, claro, passa muito pelas escolhas do Wesley, pela dificuldade do time ali ofensivamente de conseguir finalizar e caprichar melhor, de estar um pouco mais tranquilo, né, para conseguir definir. E é difícil até falar disso, né, porque quem que estava tranquilo ali na arena, né, nem o torcedor e nem quem estava em campo, né, que queria demais essa classificação. Então o Atlético, eu acho que o jogo de ontem não foi ruim, sabe? Se tivesse talvez conseguido uma sorte melhor no jogo de ida.
E aí, Linha, jogo terminado, né? Inclusive você falou das escolhas, o Wesley só fez 2 alterações na partida. Tirou 5, mexeu 2 vezes. Isso, tirou o Pablo pra botar o Vitor Bueno, que entrou muito bem, diga-se de passagem. O cara jogou muito o Vitor Bueno ontem. E depois tirou o Canóbio já quase nos acréscimos pra colocar o Marcelo Cirino pra bater os pênaltis. E aí o Dalk virou pra mim e perguntou quando acabou o jogo: quem serão os 5 cobradores? Eu falei pra ele: bom, o Marcelo Cirino entrou, vai bater. Thiago Heleno e Vitor Bueno são batedores do Atlético de fato. O Vidal batia na Juventus, é um cara que tem esse costume, né? Que tinha essa... Ele era o batedor oficial da Juventus. Ele bate muito bem penalidades. E o quinto que bateu... Fernandinho. O Fernandinho que bateu no tempo normal. Isso, me fugiu. E foram 5 que eu falei pra ele. Que é o batedor do Atlético. Que hoje é o batedor oficial. Ontem o Pablo pegou a bola, ficou lá recebendo a pressão dos bolivianos. Fez o misancênio, deu né? Na mão do Fernandinho. Eu tinha esquecido o quinto, Linhares. O Fernandinho que bateu no tempo normal. E eu falei os 5 pro Dalk. E aí e o Vitor Roque? Eu falei, pois é, o Vitor Roque acho que deve bater o 6º ou o 7º, porque tem o Kelvin ainda. Então o Atlético tinha muitos batedores em potencial de pênalti. E aí o Vitor Roque ficou de fora e não foi uma escolha do Wesley, não foi uma escolha do jogador, foi uma escolha do Wesley. A gente reclama muito na Copa do Mundo do Brasil, por exemplo, eliminado pra Croácia, o Neymar quis bater o último. Ali não. Foi uma escolha da comissão técnica. Tem uma teoria sobre por que ele bate o último. Pra ele comemorar, sair na foto. Não, é pra ele ser o pênalti da consagração, aquele que viraliza a imagem, entendeu? Que é o pênalti do título, que é o pênalti da classificação. Isso. Foi assim na Olimpíada. Você pega a vitória olímpica do Brasil, qual é a imagem da comemoração? É o pênalti do Ney. Ele nunca vai bater o primeiro. É verdade. Vai sempre bater o último. É verdade. E porque se perder no meio do caminho, já não é culpa dele, porque ele nem chegou a bater. Basicamente isso, né? Mas no caso ali do marketing. Do Vitor Roque foi uma escolha da decisão da comissão técnica e o Wesley Carvalho falou sobre isso na coletiva. O Vitor seria o 6º ou o 7º. Não gosto de utilizar essa palavra hierarquia, eu já falei outras vezes sobre isso. É a questão de aproveitamento de treinamento de pênaltis cobrados. O Vitor queria fazer porque quer ser artilheiro, todo artilheiro é assim, é um jovem, está em formação e precisa entender que quando ele começa a passar a bater pênalti muito bem e passar toda a confiança e tiver numa opção dentro da equipe como a primeira, ele será a primeira. Explicou, né, que na escolha dele, ele falou de novo que não gosta de hierarquia, mas a palavra hierarquia, né, na questão dos pênaltis, mas na escolha dele, o Vitor Roque não está entre os principais batedores e isso tá provado com ontem, né? Não bateu nenhum dos 5 primeiros pênaltis do Atlético, e aí acabou. 6, né? Porque o Atlético teve 6 pênaltis ontem. Porque teve do tempo normal que o Fernandinho cobrou. Então o Vitor Roque tá longe aí da lista de principal batedor do Atlético. Isso ficou provado ontem. Mas isso é uma questão técnica ou uma questão de maturidade? Um pouco dos dois. Ele falou ali na sonora, na resposta na coletiva, que não vê o Vitor Roque tão preparado para bater na questão também técnica. Que ele ainda não tem um aprumo pra bater um pênalti como bateu o Vidal, por exemplo. O Vidal deu uma pancada de peito de pé no ângulo contrário, não foi cruzado, foi no ângulo contrário como ele batia na Europa. Será que ele bateria melhor do que o Thiago Heleno, aquele 5º pênalti? Pode ser, mas aí a gente vai no C, né? Fica no C, né? Não tem como saber, né? Como seria diferente. E assim, nos últimos jogos em que o Atlético teve pênalti durante o tempo normal marcado a favor, o Vitor Roque quis bater e não pôde, não era ontem que ele ia bater, né? Numa situação daquela. É verdade. Então, assim, ele tá mantendo a coerência. Né? Tá mantendo a coerência no critério que ele utilizou de que ele não está pronto para ser um dos batedores oficiais do Atlético. Mas, enfim, é uma pena, né? Porque poderia ter sido uma história diferente. Talvez se o Atlético passa, classifica, mesmo no sufoco, no saber sofrer, que é uma característica do Atlético, talvez a partir da próxima fase o time tenha um ganho, né? Tanto em relação à questão da confiança, em relação a repertório, a qualidade técnica, que vinha, né, já sendo questionada no decorrer. Agora, com a eliminação, acredito que até a permanência do Wesley como técnico, né, mesmo sendo ainda interino, vamos dizer assim, começa a ficar um pouco questionada, né? Porque o Atlético vai precisar repensar, né? Talvez novas ideias, porque o elenco tem capacidade e eu acredito que ali, pelo menos,
teoricamente, no papel, na prancheta, o time do Atlético era melhor que o time do Bolívar, apesar do time do Bolívar ter tido mais inteligência emocional e estratégia mais eficiente de conseguir a classificação e ter se classificado merecidamente. Concordo 100%, Jana. Wesley também falou na coletiva de imprensa sobre qual foi o ponto crucial para a eliminação do Atlético. E adivinha, Janaína Castilho, qual foi para ele? Tem alguma dúvida? Altitude. Sim. Eu achei que eu tô falando nos dois jogos. Sim, dos dois jogos, sim, a altitude. Foi a altitude. Vamos ouvir de novo o Wesley. Talvez o ponto crucial, eu não gostaria de falar isso, mas eu vou ter que falar. Cara, jogar na altitude não é normal. Não tem como jogar ali. Olha que nós perdemos de ter um grande jogo, porque assim, o time do Bolívar não é uma equipe ruim hoje, ele abriu um pouco a mão de jogar aqui, mas é uma equipe que poderia ter 2 jogos interessantes, 2 eventos muito bons. Então você vai para um lugar em La Paz para fazer um jogo como aquele, você tem que mudar a sua forma completamente de jogar futebol. Eu tive que mudar completamente, porque eu sabia que eu não ia ter como fazer transições o tempo inteiro lá com a minha equipe. Então acho que esse foi um ponto que a gente fica a lamentar, mas não tem muito a desculpa, porque é permitido pelos órgãos que administram o futebol. Então, mas acho que se não tivesse isso, acho que nós teríamos um pouco mais de sucesso. Aí, né? Então colocou de fato a altitude, lamentou, podia ter tido jogos melhores e tudo mais, da eliminatória, 2 times muito bons, mas assim, vários times pegaram, senão os bolivianos seriam campeões da Libertadores todos os anos. Joga em casa, mete 3, 4... E assim, historicamente o Atlético tinha todo um histórico a favor, né? De 5 oportunidades que o Atlético teve uma desvantagem no placar, assim, de 2 gols, conseguiu reverter em 4. Quando joga na sua casa. Então... Tava com 10 ou 11 partidas disputadas em pênalti 10 vencendo. Partidas. Isso, 10 seguidas. 10 seguidas. Desde a eliminação 2018. No primeiro turno do Paranaense de 2018 contra o Rio Branco. Mas eu acho que não dá pra você colocar só na conta da altitude. Mesmo na altitude, mesmo você perdendo, poderia ter sido outro jogo. O Atlético falhou. Teve falhas técnicas, não por conta do ar rarefeito. É verdade. Né? Assim, ontem... Principalmente em relação à zaga. Tomou 2 gols de contra-ataque, depois de estar vencendo por 1-0 no primeiro tempo. Ontem, La Paz. Ontem ficou... Tô falando bobagem? Não foi ficou isso? Claro, e ontem ficou claro assim que dava pra fazer o 3-0, né? Dava. Inclusive, teve uma chance clara com o Vitor Roque no final. Não era impossível fazer, em que pese o bom trabalho do time do Bolívar. O Bolívar também teve chance de fazer gol, né? Sim. O Thiago Heleno tirou uma bola em cima da risca no segundo tempo. Né? Teve aquele chute que desviou no Kelvin do Sagredo. Quase um gol contra ali. O Bento já estava batido no lance. Do primeiro Sagredo, né? Do José Sagredo, depois o Jesus Sagredo então, no lugar dele. Não foi assim o jogo, né? Claro que o Atlético teve oportunidades, teve volume. Eu acho que até que se o Vitor Bueno entra um pouco mais cedo no intervalo, como destacou a Janaína, o Atlético tivesse uma dinâmica melhor de jogo e aproveitado aqueles primeiros 15 minutos do segundo tempo, né? Porque o Atlético precisava fazer gols, tinha pouco tempo, até porque o relógio não correu. Sim. Né? Se a gente for buscar aí o tempo de jogo, eu acho que vai ter muito mais tempo de bola parada do que bola rolando, né? Não atingiu aquela média que a FIFA quer de 60%, 58% de bola rolando, acho que não chegou nem perto daquilo ali, né? E... Enfim, mas não dá para lamentar, né? A gente falou aqui durante toda a semana, a vantagem do Bolívar era grande, né? 2 gols de diferença nesse momento da competição é vantagem enorme. Você vê que o River chegou com a vantagem de 2-1 lá em Porto Alegre e levou pro pênalti, né? Com 1 gol só de vantagem, menor ainda do que a vantagem do Bolívar. Corinthians levou lá para a Sul-Americana, para a Argentina, 1 gol de vantagem, veio classificado. O Fortaleza ganhou fora, conseguiu empate com um golaço do Marinho no finalzinho, ia para pênalti, ia perder em casa pro Libertad. Tava perdendo pro Libertad, né? Por 1-0. Então, assim... Aí conseguiu um empate. Essas vantagens, assim, elas são significativas nesse momento da competição. Principalmente por causa do aspecto psicológico e emocional. Porque uma coisa é você entrar em campo e ganhar que nem o Palmeiras na primeira fase, entrou e ganhou do Bolívar de 4-0. Sim. Né? Por quê? Não tinha peso ali naquele jogo. Valia a liderança do grupo, claro, mas qualquer resultado que fosse, seria... Né, não alteraria a classificação do Palmeiras nem do Bolívar.
Pros dois lados. Qualquer resultado que fosse, o Palmeiras vencendo, no caso, né? O Palmeiras precisava vencer por um gol. Não, os dois times já estavam classificados. Sim, né? Eles mas estavam o Palmeiras só discutindo. precisava ganhar para ser o primeiro do grupo. Discutindo quem ia ser primeiro e tal. Só que era 1-0. Mas assim. Não era 3, que nem o Atlético ontem. E mesmo que não ganhasse, não tinha aquele peso de estar eliminado. Sim, que nem ontem, né? Verdade. Ontem tinha peso de eliminação o resultado do jogo. Então, assim, isso, no aspecto emocional e psicológico, aumenta o peso da partida. Então o Atlético entrou em campo sabendo que ele tinha obrigação de fazer pelo menos os 2 gols que fez. Sim. Né? E claro que o tempo vai passando, o adversário vai lá ensaboando o bagre, né? Fica segurando o jogo, amarrando, o goleiro cai, outro tem cãibra, reclama, empurra, né? Tem uma hora que eu falei assim, o Atlético tá cometendo um erro naquela hora que o Pablo empurrou o jogador do Bolívar. No final do primeiro tempo. O Atlético tá cometendo um erro de entrar nessa pilha do Bolívar. O Bolívar tá usando essa estratégia, era estratégia. Sim, claro. Entendeu? Não é que o Bolívar, os caras estavam ali na provocação, e quanto mais o jogo ficasse parado com os jogadores dando peitada um no outro, isso era bom pro Bolívar, nunca pro Atlético. O Bolívar foi matando o tempo e inclusive jogadores que não costumam errar, tanto assim como o próprio Vitor Roque, errava domínio de bola. Então isso impacta diretamente na questão emocional, né? Porque justamente o Atlético demorou demais, né, para fazer o segundo gol. E aí você vai, claro, né, empurrando aquela responsabilidade para frente e a ansiedade vai aumentando. Então, acho que o time desperdiçou muitas oportunidades, apesar de ter criado muitas coisas, né? O Wesley falou ali na entrevista também, né, sobre intensidade, fomos intensos, criamos, sim, mas eu acho que no contexto geral, eu acho que acabou pesando esse nervosismo também. Legal, 1h02, este é o Bate Pronto. Luciano Rezende está dizendo aqui, quem classificou o Bolívar foi a altitude. Ele me elogiou aqui, Linhares, você é muito bom, parabéns, muito obrigado aí. O Luan Ribeiro. A narração do gol do Fernandinho ontem do Linhares. Eu fiquei arrepiado. Por isso que bateu o recorde no YouTube do jornalismo paranaense, Linhares Júnior. Tá louco, muito obrigado. Tá louco. Então bom tem muita demais. gente aqui, o Roberto Chuca tá com a gente, o Júnior RPG, o Luan Ribeiro, tem muita gente aqui acompanhando a gente na nossa live, o Francisco Franco. Chico. Não torço pro Cap, mas time que tem Zé Ivaldo, Pablo, Cirino, Coelho, Matheus, Kelvin, quem que é? O Matheus Felipe, né? Matheus Felipe. O Matheus nem foi pro banco. estádio ontem, né? E etc, nem poderia estar na Libertadores, está desabafando aí o Francisco, e ele que não é atleticano, imagina o atleticano. Muito bem, 1h03, este é o Bate Pronto em nome do Consórcio Servopa. A sua próxima conquista começa aqui e KTO.com, onde a diversão acontece. Está planejando um carro novo, a casa própria, uma reforma? Com o Consórcio Servopa tudo pode ser realidade. Acesse consórcioservopa.com.br e conquiste agora. O consórcio é o melhor investimento para o seu dinheiro, acredite nisso. Todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO.com. Entra lá e dá uma brincada. KTO.com, onde a diversão acontece. O site é para maiores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. A gente vai pro intervalo. Siga-nos aí no Instagram e no Twitter, @Rick Esporte Clube. Lá tem muito conteúdo legal para você curtir aqui o nosso trabalho. Vamos pro intervalo, voltamos na sequência. Mas tem a nossa live aí durante o intervalo.